Queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra uma das maiores festas suas, A festa de todos os santos. Nos dá esta alegria de reunir numa única liturgia a comemoração, um festejo destes homens e mulheres que souberam viver, testemunhar o Evangelho. Nós já sabemos na nossa história, na Sagrada Escritura, nós acompanhamos isto, e nosso Pai Criador, ao nos projetar, nos idealizar e nos trazer à existência, uma das suas vontades era que esta criatura toda especial pudesse fazer parte da sua vida. Deus queria alguém que pudesse lhe conhecer, lhe amar e lhe servir. E por isso ele nos criou de um modo todo especial. Nos fez a sua imagem e semelhança. Porém, o homem, usando a liberdade que Deus lhe deu, ele usou mal. Ele optou pelo mal. Ele optou pelo pecado. E daí, a partir desse momento de pecado, a desgraça veio. O homem já não fazia mais esta comunhão com Deus. Porque Deus não habita onde está o mal. Deus não habita onde está o pecado. Daí o coração do homem ficou dividido entre o desejo de Deus, porque todo ser humano tem o desejo de Deus, mas ficou também dividido entre o entusiasmo, o desejo de praticar o mal. A concupiscência da carne acabou levando o homem também ao pecado. Mas nosso Deus não desiste de nós. E aí o segundo plano da criação, que se dá por Jesus crucificado. Ele que se encarna e crucificado ele nos liberta. Mas aqui, nesse ponto de hoje, estou fazendo essa recordação porque nós, desde o princípio, nós fomos chamados para sermos bons. Essencialmente, o homem é bom. O homem não é mau. O ser humano não é mau, porque no projeto de Deus, ele foi criado bom. Portanto, ele vive nessa relação de comunhão com Deus. É a santidade, é a perfeição. Uma vez que o homem se corrompeu, e agora Jesus traz a salvação, a nossa santidade consiste na aceitação da pessoa de Jesus. Ou nós aceitamos a pessoa de Jesus, ou nenhum de nós será santo. Ou nós aceitamos a pessoa de Jesus, o seu projeto, a sua proposta, o seu ideal, o seu carisma, ou nenhum de nós entrará no céu. Não existe outra porta que nos leva para o céu, a não ser a porta do Cristo. Só Ele nos leva. E aí, Ele nos dá toda a orientação. Como, então, nós vamos entrar por esta porta? Já lhes disse? Aceitando. E como é que nós aceitamos oficialmente o Cristo na nossa vida? Pelo batismo. Quando somos batizados, nós nos tornamos eleitos. Hoje a leitura primeira do Apocalipse de São João nos fala aqui de um número de 144 mil, que é o número dos que são eleitos. É claro que os números na Sagrada Escritura são sempre uma simbologia, a expressão de uma mensagem. 144 mil é a multiplicação do número 12 vezes 7. O número 12 são as 12 tribos de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, que foi dividido em 12 tribos. E o número 7, que é o número da perfeição, é o número da plenitude. Então, a multiplicação do número 12 por 7, que vai dar os 144 mil, ou seja, é todo o povo eleito. Quem é o povo eleito para morar no céu? Todo aquele que recebe o batismo. Mas o batismo não é algo mágico que eu recebo e já está tudo certo.
Pode um filho de Deus entrar no inferno? Infelizmente pode. Pode. Pode alguém ser batizado e depois negar esse batismo na sua vida com suas atitudes e por isso será condenado ao inferno. Não condenado, mandado por alguém. A ida para o inferno não é um mandado de ninguém. A ida para o inferno é uma escolha de alguém. Alguém entra no inferno porque escolheu não servir ao Cristo. Alguém se perde sua alma porque decidiu a não abraçar a proposta de salvação. A leitura do evangelho de hoje, ela nos traz, assim, um reflexo daquilo que era Moisés. Moisés foi um dos maiores líderes do Antigo Testamento. E foi Moisés que fez a maior aliança no Antigo Testamento. No ato em que Moisés passou aqueles 40 dias rezando no Monte Tabor. E quando Moisés desceu de lá, ele trouxe as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Jesus aqui, ele é o novo Moisés. Ele está ali na base da montanha, veja, na planície da montanha, Moisés está. E Moisés, na base da montanha, ele está ensinando, falando das bem-aventuranças. Praticamente é uma interpretação, uma roupagem nova dos 10 mandamentos. E veja a primeira bem-aventurança que Jesus proclama para aqueles que lhe ouvem. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Veja só, a bem-aventurança, ela não é um futuro. Os outros, veja bem, bem-aventurados os aflitos, porque serão no futuro consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, as outras bem-aventuranças, elas estão sempre no futuro. Mas a primeira bem-aventurança, ela é presente. Bem-aventurados são aqueles, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É um presente. Já é algo que está acontecendo. E o que é isto, então? O que é esta pobreza de espírito que é tão grande, a ponto de merecer o céu? É claro que pobreza aqui não tem nada a ver com a situação social, não tem nada a ver com uma situação de miséria, de ausência de moradia, de comida, até de dignidade. Não é para dizer que estas coisas não incomodam ao Criador, incomodam. Porém, esta pobreza de espírito é a abertura da alma, é a abertura do coração, é o sentir a necessidade de Deus. Quando nós sentimos a necessidade de Deus, nós temos esta pobreza de espírito. E aquele que tem sede de Deus, aquele que tem necessidade de Deus, ele busca Deus. E por que já é uma realidade de salvação? Porque todo aquele que busca Deus e encontra Deus, na presença de Deus, não tem mal. Impossível um homem, uma mulher se encontrar com Deus, fazer uma verdadeira experiência com Deus e depois praticar o mal. Impossível. Quando nós praticamos o mal, nós, enquanto mais distante de Deus, mais pecado nós podemos cometer. Porque o pecado vai atraindo outro e outro e outro. E vai nos levando cada vez mais para longe de Deus, na lógica da escuridão e da luz. E quando nós vamos perdendo a luz,
automaticamente vamos entrando na escuridão. E quando estamos na escuridão, já não conseguimos mais ver aquilo que é um bloqueio, que é um empecilho, que é um perigo, que é um risco, que é um mal, porque estamos na escuridão. Mas na medida que nós nos aproximamos de Deus, a escuridão vai desaparecendo e nós vamos começando a saber aonde pisar, para onde caminhar, o que está enxergando, enfim. Então, meus queridos irmãos, hoje, neste dia em que a igreja celebra a festa de todos os santos, faz aqui o convite para todos nós. Nós somos os eleitos de Deus, nós batizados. Nós somos escolhidos para morar no céu. Mas a nossa morada no céu não deve ser algo que nós estamos apenas projetando no futuro. Ninguém vai morar no céu se não construir o céu aqui. Ninguém vai fazer parte da morada eterna se neste mundo não viver como um cidadão do céu. Não é uma realidade que nós vamos preparar depois da nossa morte? A nossa salvação, ela não é conquistada no dia da nossa morte, a partir da nossa morte. A partir da nossa morte, se encerra toda a possibilidade de conversão. O dia que nós morremos, encerra toda a possibilidade de conversão. Quem pensa se converter depois da morte está frito. Morreu, fechou o olho aqui neste mundo, abriu do outro lado, já está nosso Senhor, dizendo para nós: vinde a mim, benditos de meu Pai. E aí corremos para o abraço, a nossa realização mais profunda. Ou ele pode dizer: afastai-vos de mim, malditos. Nós podemos até retrucar: mas Senhor, eu preguei em teu nome, tu fizestes refeição conosco, estava pregando nas nossas praças. Eu não te conheço. Afastai-vos de mim. Então esse aqui, o grande risco. Meus amados, essa festa ela é muito bonita, mas ela é muito, assim, provocadora de uma posição nossa. Nós precisamos nos posicionar. Quem eu sou? Eu sou ou não um candidato ao céu? Eu quero ou não morar com Deus? E se eu quero morar com Deus, eu devo me parecer com Deus em tudo que sou, em tudo que faço, aqui, agora, já, não amanhã. Aí discorre todas as outras bem-aventuranças que vale a pena ouvi-las de novo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja só, a outra bem-aventurança que já dá a recompensa agora, no presente e não no futuro. A primeira que dá esta recompensa está lá: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A última bem-aventurança, a penúltima: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, atuar em nome de Deus, ser santo, é revoltar o mundo contra nós. Meus queridos irmãos, católicos, cristãos, amantes de Cristo, não pensem que ser fiel a Cristo é viver na paz. Não. Ser fiel a Cristo é viver numa permanente guerra, numa permanente luta. Ser fiel a Cristo é viver constantemente lutando contra o mal que está sempre querendo nos matar. Somos inimigos do mundo.
somos inimigos do sistema, somos inimigos daqueles que não promovem a paz nem a justiça. E aí, hoje nós estamos, infelizmente, em um tempo em que se prega, se vive a legalização da mentira e a criminalização da verdade. Fiquemos atentos. Hoje nós estamos vivendo assim. Aquilo que é verdade passa a ser um crime. Tem muita gente que lutou para ser honesto, vivendo a verdade, que hoje vive preso. A maioria das pessoas que estão também nos presídios estão lá injustamente. Porque quem ganha, quem faz a justiça, quem é promovido pela justiça dos homens, é quem tem. Basta nós vermos um pobre e um rico que faz o mesmo crime. Vocês acham que a justiça vai julgar igual? Não. Deveria. É o mesmo crime. Mas ambos não vão ser julgados iguais. Pode ser que o pobre seja condenado, a verdade dele se transformou num crime, a legalização da mentira, da falsidade, a rejeição da verdade, e ele pode estar lá preso. E os verdadeiros ladrões, injustos, maldosos, estão soltos. Então, meus queridos, celebrar a festa de Todos os Santos é nos chamar a atenção para a nossa primeira vocação, ser santo. Ser santo. Se todos nós quisermos ir para o céu, temos que ser santos já, agora. Já somos pelo batismo, mas somos santos inacabados. Somos santos em construção. Então, cada dia melhor, cada dia superando o mal. Que Deus nos ajude, que os santos nos guardem, afastem de nós o mal, aquilo que é mais forte do que a nossa força, que Deus seja a nossa força. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.